Eu vou dar continuidade, nesta manhã dominical, à série de mensagens intitulada Deus está em missão, somos seus cooperadores. Inclusive essa camiseta é da série. Deus está em missão, somos seus cooperadores. O MV abriu essa série no domingo passado, eu falarei sobre esse assunto hoje, também no próximo domingo, depois o MV, e assim nós encerraremos essa série de mensagens sobre esse tema. Deus está em missão, somos seus cooperadores. Então vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Conversaremos sobre essa temática a partir desta passagem. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, para informar sobre sua situação no cárcere. O evangelista de Tarso estava preso, provavelmente em Roma, e ele escreve para a igreja de Filipos, porque aqueles irmãos e aquelas irmãs que compunham aquela comunidade tinham interesse na vida do apóstolo, estavam preocupados com ele, e Paulo escreve e deixa claro que, conquanto estivesse preso, sua fé estava firme e seu coração em paz. Em segundo lugar, ele escreve para agradecer o apoio que frequentemente recebia daquela igreja. A igreja de Filipos era uma comunidade solidária que investia na vida do apóstolo, que semeava na vida de Paulo, e Paulo, por sua vez, demonstra um coração grato e louva a Deus pelas ofertas que constantemente recebia daqueles irmãos. Em terceiro lugar, Paulo escreveu essa carta para encorajar os irmãos filipenses a permanecerem firmes na fé. Aquela comunidade estava passando por um período difícil. Faltava comunhão entre algumas pessoas daquela igreja, como está dito no capítulo número 4 desta carta. E a comunidade cristã de Filipos estava sob ataque. Estava sendo atacada por hereges que queriam afastá-la da sã doutrina. E uma das declarações de Paulo, visando exatamente encorajar aqueles irmãos a prosseguir com vigor e determinação na jornada evangélica, é exatamente essa. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo está expondo aqui algumas de suas convicções. Está, de certa forma, dando um testemunho de fé, discorrendo sobre verdades vivas, poderosas, robustas, inquebrantáveis, sobre as quais eu e você podemos e devemos estabelecer a nossa vida. Bem, Paulo possuía, portanto, uma, vamos dizer assim, compreensão teológica da vida. Ele, em geral, fazia uma leitura da realidade a partir de categorias teológicas. E todos nós possuímos uma visão de mundo. Não importa se estamos conscientes disso ou não. Nós usamos determinada chave hermenêutica quando queremos fazer uma leitura tanto do mundo
subjetivo que nos habita, que nos constitui, quanto do mundo da vida, ou da atmosfera social em que todos nós estamos inseridos. E essa compreensão de mundo que todos nós possuímos incide sobre as relações que travamos. A relação que travamos com nós mesmos, com os nossos pares da família humana e com o mundo de um modo geral. A partir daí, cabem as seguintes perguntas: quais são as convicções que nos movem? Quais são as convicções que nos fazem ficar de pé quando rugem as tempestades? Quais são as convicções que nos fazem enfrentar as duras lutas cotidianas sem que percamos a alegria? Quais são as convicções que nos mantêm de pé quando a vida se volta contra a gente? Quais são as convicções que usamos para permanecermos firmes na fé quando nos sentimos abatidos, desalentados, aturdidos, cansados? E é claro que todos nós estamos familiarizados com essa experiência de nos sentirmos demasiadamente cansados. No Salmo 42, verso 5, encontramos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, meu auxílio e Deus meu. Notem que o salmista, e eu vou assumir aqui que foi Davi quem escreveu o Salmo 42, está vivendo aquela experiência da noite escura da alma. Ele está vivenciando um período de grande desalento. É nesse momento que Davi, prestem atenção, prega para si mesmo. Mais do que isso, ele pratica o que eu vou chamar de autoexortação. E diz para si mesmo: permaneça firme. Não perca a esperança. Não se entregue à angústia. Creia em Deus. Creia que Deus haverá de ajudá-lo, confortá-lo, guiá-lo, dirigi-lo, abençoá-lo, fortalecê-lo. Creia. Ei, Davi! Não se entregue à angústia. Davi, você é um homem crente. O salmista está conversando consigo mesmo, praticando o que os teóricos do campo das psicoterapias chamam de diálogo intrapessoal. Mantendo essa conversa franca e aberta consigo mesmo, praticando a autoexortação, que é melhor do que a autossabotagem, que no âmbito de nossa fé ocorre quando deixamos de dizer a nós mesmos que há esperança em Deus, que Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na tribulação. Essa autossabotagem ocorre
quando deixamos de dizer a nós mesmos que há uma promessa de Deus para cada problema que a vida traz. Promessa de perdão, de restauração, de fortalecimento. O que você anda dizendo a si mesmo? Combata os pensamentos mórbidos, soturnos, sombrios. Se você está na prova, diga a si mesmo que há auxílio na presença do Senhor, na melhor tradição da história de Davi. Diga a si mesmo que Deus é confiável. Diga a si mesmo que você pode e deve viver na força dessa verdade. Então, que nesta manhã eu e você digamos a nós mesmos, tendo como base as Escrituras, que ainda que os campos não floresçam, não perderemos a nossa alegria, porque vivemos na presença do Senhor. E na presença do Senhor há alegria indizível e cheia de glória. Que eu e você digamos a nós mesmos que perante as duras lutas cotidianas, não nos entregaremos à angústia. Porque queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Somos dele, estamos nas mãos dele e caminhamos para ele em nome do Senhor. Que digamos a nós mesmos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Notem que Paulo procura encorajar a igreja falando acerca de certas convicções que o moviam, que regulavam a sua relação com a vida. Vamos ao texto. O apóstolo diz: estou plenamente certo. Ele não faz conjecturas, não formula hipóteses, não discorre acerca de ideias vagas. Ao contrário, ele está ressaltando ideias vivas, poderosas, robustas. Ele diz: aquele, aqui é o próprio Deus. Paulo está fazendo referência a Deus. Portanto, está fazendo referência ao Deus das Escrituras, revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré. Aquele que conhece o fim desde o início. Aquele que, não tendo início, é a origem de todas as coisas, porque ele sempre existiu. É sobre esse Deus que Paulo está falando. E ele diz que esse Deus começou algo. Estou plenamente certo de que aquele que começou, ele começou algo. Bem, se Deus começou algo, Deus tomou uma iniciativa. Aqui ele é descrito, portanto, como alguém que toma iniciativas. Por certo, eu e você só estamos reunidos nesta manhã dominical, neste templo cristão, porque Deus, amorosa e soberanamente, tomou a iniciativa de chamar a cada um de nós para si, transformando-nos assim em seus filhos e filhas.
nós estávamos distantes do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, éramos descritos como filhos da desobediência, um hebraísmo que significa que vivíamos em rebelião contra Deus, mas Deus. Caminhávamos para a perdição eterna, nada podíamos fazer por nós mesmos para mudar nossa realidade espiritual. O nosso estado espiritual, do ponto de vista humano, era irreparável, mas Deus interveio na vida que levávamos, e assim passamos da morte para a vida, do deserto para uma terra fértil, da escravidão para a liberdade, da descrença para a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há a mínima dúvida de que o Deus das Escrituras, a quem eu e você servimos, é Deus de iniciativas. Ele age. Nós só estamos aqui na condição de discípulos assumidos de Jesus de Nazaré, porque Deus interferiu de forma decisiva e redentora na nossa história. Estamos aqui em razão de uma ação de Deus. Bem, a essa altura de nossa conversa, fica evidente que há uma diferença abissal entre a descrição bíblica de Deus e aquilo que os teólogos e filósofos deístas afirmam sobre a divindade. Para Aristóteles, por exemplo, existe uma força divina, uma força primeira que colocou o mundo em movimento, uma espécie assim de motor, um motor inamovível, movente, indiferente, distante, impessoal, uma divindade que, de acordo com Aristóteles, está voltada para si mesma, que não se importa com os dramas humanos, com os nossos dilemas. É uma força divina que não se preocupa com a vida que eu e você levamos. Sob essa ótica, Deus não age na história. Não se envolve com a nossa vida, não está preocupado com o nosso dia a dia. Trata-se de uma divindade absolutamente indiferente. A Bíblia ensina algo muito distante disso. Ensina que Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa sobre todas as coisas, vestiu pele humana, ganhou rosto em Cristo, a fim de salvar homens e mulheres pecadores, e atua na história com o propósito de realizar a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Logo, o Deus das Escrituras é Deus que intervém na história, nos dilemas humanos, na vida que a gente leva. Ele não só atua na história, ele é o Senhor da história. Dessa forma, concluímos que o nosso Deus não é o Deus dos teólogos deístas, dos filósofos deístas. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que ganhou rosto em Jesus Cristo. É o Deus que atua na história, que move mares, montanhas, que atua a fim de que eu e você sejamos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos para a sua glória. Esse é Deus que trabalha. Em linguagem paulina, que está realizando uma obra nos termos dessa série de mensagens que está em missão.
Esse é o Deus sobre o qual nós estamos falando. E é muito importante, retomando a introdução de nossa conversa, que eu e você construamos uma compreensão teológica da vida. Tanto para sermos capazes de dizer a nós mesmos que sempre haverá esperança na presença do Senhor, quanto para reafirmarmos a nossa convicção de que o Deus das Escrituras está agindo no mundo. O evangelista de Tarso diz: Deus começou uma obra, Deus está trabalhando. Isso, a meu ver, aponta para uma espiritualidade, vamos dizer assim, engajada, frutífera, fecunda, viva, militante, arrojada, vívida, combativa. Agora, é claro que eu não estou querendo dizer com isso que não há espaço nessa espiritualidade para a solitude, para o descanso, para a introspecção, para a contemplação. O que eu estou querendo destacar é que, em razão de pertencermos a esse Deus que atua no mundo, que o Stott, lá no texto, ouça o Espírito, ouça o mundo, descreveu como missionário, é necessário que desenvolvamos um altíssimo nível de comprometimento com a vontade ou a realização da vontade de Deus no mundo. Eu não estou dizendo que devamos abrir mão de momentos de descanso, da contemplação. O que eu estou dizendo é que, pelo fato de pertencermos a Deus, a esse Deus que está agindo no mundo, que eu e você devemos também atuar na cena contemporânea, em nome do Senhor, sob o poder do Espírito, a fim de que a vontade de Deus seja realizada na terra como é realizada no céu. Esse aqui é o meu ponto. E nós podemos falar sobre algumas dimensões da missão de Deus. Deus está em missão em nós. Sendo assim, eu e você estamos em construção. Deus está trabalhando em nossa vida a fim de tornar-nos parecidos com Jesus. Sendo assim, eu e você somos objetos da ação de Deus. Lá em Jeremias capítulo 18, versos 3 e 4, depois verifiquem, nós encontramos uma metáfora poderosa que descreve essa ação de Deus em nossa vida, que visa conformar-nos à imagem de Cristo. O texto diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro estava entregue à sua obra, estava produzindo um vaso, à semelhança do oleiro, Deus está trabalhando em nossa vida. O vaso, diz o texto, se partiu nas mãos do artesão, mas ele não o descartou, não o abandonou, o refez, ou melhor, fez um novo vaso. Deus está em missão em nossa vida e jamais nos abandonará. Jamais nos abandonará. O Senhor nos atrai para si e não nos lança fora. Jesus declarou: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Abraão foi chamado por Deus. Pecou.
foi confrontado, interpelado, provado, mas não rejeitado ou abandonado. Pedro proferiu palavras irrefletidas. Negou a Jesus 3 vezes. Foi confrontado, mas o Senhor não desistiu dele. Então creia. Deus jamais desistirá de você. Deus jamais desistirá de você. Uma pessoa me procurou há alguns meses e me disse o seguinte: pastor, eu não estou bem. É o que eu lhe perguntei: o que você está sentindo? É o que ela me disse: não sei, mas eu estou com essa sensação de que alguma coisa não está bem. E ainda ofereceu outra informação: eu estou quase desistindo de mim mesma. Aí recorremos à Bíblia e verificamos o que estamos constatando hoje, que independentemente de nossas incongruências, ambivalências, desacertos, transgressões, de nossa inconsistência, Deus não desiste da gente. Abraão foi usado por Deus, Pedro foi usado por Deus, e eu e você, que temos sido usados por Deus, seguiremos fazendo a obra do Senhor, porque Deus um dia nos chamou para si e jamais desistirá da gente. Você pode dizer amém? Então Deus está em missão em nós. Por conta disso, a gente pode repetir aquelas palavras atribuídas ao Martin Luther King: não somos o que deveríamos ser. Não somos o que queríamos ser. Não somos o que iremos ser, mas graças a Deus, não somos mais o que éramos. Brilhante. Claro. É lógico que todos nós estamos num processo de construção, de conformação à imagem de Jesus. Mas é evidente que nós não somos mais como éramos antes de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho. Deus está em missão em nós. Deus está em missão por nós. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus atua em nós e atua em nosso favor. Por quê? Porque sabe que somos frágeis, que precisamos de apoio e cuidado, que não são raras as vezes em que não conseguimos dar conta de nós mesmos. Lá em Romanos 8, 26, o apóstolo diz: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Segue-se daí a convicção de que eu e você temos fraquezas. Temos fraquezas. E às vezes nós somos atropelados por essas fraquezas. Ou será que isso só acontece comigo? Nós temos fraquezas físicas. O corpo humano, como eu e você sabemos, é algo que se esgota com o tempo. Todos nós, indistintamente, lutamos todos os dias contra a decrepitude. Isto é, contra o enfraquecimento do corpo causado pela passagem dos anos. Os adolescentes perderam o corpo jovem, perderam o corpo infantil, melhor. Os adultos mais maduros perderam o corpo jovem. Eu até diria o seguinte, que o corpo é
dizer, vai se transformando à medida que o tempo passa numa, vamos dizer assim, numa entidade desobediente. Por exemplo, e a partir daqui, nenhuma risada, por favor. Há alguns anos, quando eu morava em Jardim Primavera, ali em Duque de Caxias, e chegava da escola por volta, sei lá, das 11, 11h30, por ali, da manhã, eu tinha entre 13 e 14 anos, eu nem almoçava. Ia direto para o quarto, trocava de roupa, ia para um campinho de futebol, que ficava num terreno super íngreme, atrás da casa de minha mãe. E eu entrava em campo e ficava horas jogando, assim, debaixo de um sol escaldante, num calor assim senegalesco. Jogava por 4, 5 horas e arrebentava. Sem risada, por favor. Na atualidade, eu também entro em campo, jogo por 3 ou 4 minutos e saio arrebentado. Dores para todos os lados. O corpo se esgota com o tempo. Entro em campo e digo ao meu corpo, drible. Ele não dribla. Há um conflito agora, se estabeleceu um conflito entre a minha mente e o meu corpo. É uma coisa impressionante. O corpo se esgota com o tempo. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais. Sob certas circunstâncias, vocês sabem disso, a estrutura psicológica do ser humano despenca. Desaba. As inúmeras afecções causadas por fatores psicológicos, tais como anorexia, depressão psicorreativa, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade social e as muitas neuroses que todos nós conhecemos, indicam que o psiquismo humano pode entrar em estado profundo de desequilíbrio. Possuímos fraquezas psicológicas. Sabe aquele dia em que você se sente meio desequilibrado? Meio fora do tom, fora do eixo? E lá no final do dia você pergunta a si mesmo por que você disse as coisas que disse ao longo daquele dia. Por que agiu como agiu ao longo daquele dia? Nós possuímos fraquezas psicológicas. É claro, também possuímos fraquezas morais. Com muita frequência, combatemos no outro o que nós mesmos praticamos. Possuímos fraquezas espirituais. Vacilamos no exercício da fé. Duvidamos do caráter de Deus, a ponto de Agostinho dizer, com efeito, sem vós, que sou para mim mesmo, senão um guia para o abismo. Então nós temos fraquezas. Fraquezas físicas, fraquezas psicológicas, fraquezas espirituais. Nós temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas. Essas fraquezas às vezes nos atropelam, nos entristecem, tentam consumir a nossa alma, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa vontade de viver, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Segundo Calvino, o termo assistir, que o Paulo usa em Romanos 8:26, tem o sentido de que o Espírito Santo toma sobre si a nossa carga. Com que objetivo? Calvino explica, para que eu e você não desfaleçamos. Não há a mínima dúvida de que a vida é curta, dura e incerta. Todavia, não precisa ser destituída de sentido, tampouco vazia.
Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, levando a nossa carga. E falar sobre esse trabalho de Deus em nosso favor corresponde a refletir sobre a compaixão divina. Deus trabalha por nós porque nos ama e quer o nosso bem. O Deus da Bíblia não é contra nós, o Deus da Bíblia é por nós. Ele está em missão em nosso favor. Ele atua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O que está posto aqui não é a ideia de que Deus fará aquilo que Ele espera que nós façamos. A ideia é de que Deus fará aquilo que nós não pudermos fazer. Na linha teológica do Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, a minha mãe aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Aquilo que eu não puder fazer, aquilo que eu não conseguir fazer, Ele fará. Bartimeu entendeu bem isso. O cego mendigo, que esmolava à beira do caminho, que ao ouvir que Jesus estava passando, clamou por misericórdia. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faça por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. O que Bartimeu está dizendo é o seguinte: se o Senhor não agir, não interferir, eu continuarei aqui. Porque sair daqui é algo que está para além de minhas forças, de minhas habilidades, de minhas capacidades. Mas se o Senhor agir, se o Senhor estender as tuas mãos, se o Senhor se compadecer de mim, se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu sairei desse lugar. Eu organizarei a minha vida. Construirei uma nova história. Construirei um novo futuro, contando com a tua bênção e com o apoio das tuas mãos. Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que aquele homem deu um salto. O salto da esperança. Porque Deus está em missão em nosso favor. Não obstante todas as lutas, podemos nos alegrar na esperança. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Ouse alegrar-se na esperança. Ouse alegrar-se na esperança. Ouse alegrar-se na esperança. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. O que é demais para mim, não é demais para Deus. Obrigado. Deus está em missão em nosso favor. Então podemos nos alegrar na esperança. Por fim, esse Deus que está em missão em nós, em nosso favor, também está em missão por nosso intermédio. Porque Deus também atua na história por meio de mãos humanas. Do ponto de vista teológico, podemos dizer que o termo eleição, tão caro para todos nós, cristãos reformados, é tanto um conceito soteriológico quanto missiológico. Isto é, eu e você fomos separados por Deus antes dos tempos eternos
tanto para a salvação quanto para a missão. Deus está em missão, somos seus cooperadores. A ação de Deus no mundo não substitui a atuação do homem. A soberania de Deus em salvar homens e mulheres para a sua glória não pode ser uma desculpa para nos acomodarmos. Aquele que disse, vinde, também disse, ide. Então, quando eu e você nos tornamos cristãos mediante a ação irresistível, comandante da graça de Deus, quando isto ocorreu em nossa vida, presta atenção, Deus não nos deu um pijama, Deus nos deu uma armadura. A minha intenção, então, é combater esse cristianismo de arquibancada, que equivocadamente faz com que eu e você imaginemos que somos meros espectadores do trabalho de Deus, o que não é verdade. Somos cooperadores de Deus, somos agentes da graça de Deus, e por onde agentes da graça de Deus passam, a vida floresce. Pensa nisso. Quer dizer, eu e você somos cristãos em razão da ação da graça irresistível. Então, todo cristão é por assim dizer, um produto da graça. Mas todo cristão também é um agente da graça. E por onde esses agentes passam, a vida floresce. Porque o Deus das Escrituras é anti-morte. Ele é o Deus da vida. Quer, inclusive, que eu e você vivamos plenamente, conquanto enfrentemos lutas duríssimas ao longo da vida. Então, imagine os relacionamentos florescendo em sua casa. As pessoas florescendo em sua escola, em sua universidade, pelo simples fato de estarem em contato contigo, um agente da graça, que procura viver de acordo com a vontade de Deus, que procura revelar as excelências de Jesus, que, portanto, é um sujeito amável, amorável, paciente, generoso, misericordioso, bondoso. Nós não somos assim? Se nós não somos assim, ainda há esperança, porque Deus está em missão em nossa vida. E o que Deus espera é que, a cada dia, mais e mais, eu e você revelemos esses aspectos do caráter de Jesus. O que eu não posso presta atenção, em razão do acúmulo de frustrações, em razão do acúmulo de relacionamentos fraturados, por conta de minhas incongruências, me tornar, ao longo dos anos, uma pessoa pior. A Bíblia diz que nós estamos caminhando para um momento escatológico em que eu e você experimentaremos a glorificação e seremos conformados à imagem de Jesus. Mas também diz que eu e você, em razão de vivermos sob a ação constante do Espírito Santo que visa conformar-nos à imagem de Cristo, estamos nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. Amém, meus irmãos? Então, Deus está em missão, por nosso intermédio, com o objetivo de atrair homens e mulheres para Cristo, com o fito de fortalecer a vida dos discípulos de Jesus de Nazaré,
eu incluiria aqui com o objetivo também de plantarmos novas igrejas locais que venham a proclamar o Evangelho. Eu e você, diante de tudo isso, devemos aguardar a glorificação, combatendo o bom combate, procurando viver uma vida santa, irrepreensível, condizente com a palavra de Deus, para a glória do Senhor. Fechando, Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala sobre uma obra e a qualifica. Essa obra é boa. É boa porque é realizada para a glória de Deus. É boa porque promove a salvação de homens e mulheres pecadores. É boa porque tudo que Deus faz é bom. É boa. E Deus haverá de completá-la. Deus está em missão em nós. Deus completará a sua obra. Deus está em missão por nós. Deus completará a sua obra. Deus está em missão por nosso intermédio. Deus completará a sua obra. Porque o Deus da Bíblia não é Deus de obra inacabada. Amém. Vamos reclinar a nossa fronte? Vamos orar? Pense um pouquinho sobre o que nós ouvimos nesta manhã. Deus em missão em nós, promovendo o nosso crescimento, até que seja dia perfeito. Deus em missão, por nós, o Espírito Santo assistindo-nos em nossas fraquezas. Deus em missão por nosso intermédio. Então a vida florescerá onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Somos agentes da graça. Vou fazer uma oração. Se você quiser me acompanhar, colocando alguém no altar da graça, entregando a Deus alguma questão. Se quiser apenas dizer: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Quero ser esse agente da graça. Eu quero passar pelos lugares e perceber que por esses lugares por onde passei a vida floresceu. Coloque-se de pé porque nós vamos orar juntos, se você quiser. Eu já estou de pé. Como eu preciso desse trabalho de Deus em minha vida. Por mim, não são raras as vezes em que eu digo: nossa, e agora? E também quero ser canal das bênçãos de Deus, canal das bênçãos do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que nós não queremos é nos tornar meros consumidores de sermões. Que o Senhor nos livre disso. Queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer a Tua palavra para colocá-la em prática na vida que levamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda força, alegria, graça, esperança, saúde, para que sigamos adiante combatendo o bom combate. Pai, que o Senhor nos conceda a graça de celebrarmos essa alegria firmada na esperança cristã, que ousemos nos alegrar na esperança. Ó Deus, nós cremos que essa situação que está diante dos nossos olhos não é definitiva. Pessoas serão ainda alcançadas pelo Teu poder, transformadas pela Tua graça. Nós mesmos estamos crescendo e chegará o dia em que experimentaremos a glorificação, e nesse dia
seremos total e plenamente conformados à imagem de Cristo. Então nós cremos que o Senhor completará a obra. Colocamos diante de Ti os nossos familiares, alguns dos quais que vivem na atualidade longe de Ti. Que o Senhor os alcance, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os nossos filhos. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo, não os criamos para o diabo, nós os criamos para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos filhos e filhas sejam agora visitados pelo Teu poder, transformados pela Tua graça, que aqueles que estão distantes sejam alcançados pelas Tuas bondosas mãos. A semelhança de Bartimeu, nós vamos dar esse salto, o salto da esperança neste domingo, e declarar pela fé que o Senhor alcançará os nossos familiares. Pai, pela fé declaramos também que os nossos lares sempre serão redutos de paz e de esperança. E agora, que o Senhor coloque por terra todas as setas forjadas pelo inferno contra as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos erguemos, Pai, confiados no Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Continue realizando essa missão em nossa vida, essa missão por nós, essa missão por nosso intermédio. Usa-nos para a Tua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Encha-nos do Teu Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus. E para a Tua glória que oramos. Você pode dar um abraço no seu irmão, dizer: meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus está em missão. Deus está em missão. Em nós. Por nós. Por nosso intermédio.